Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós veremos sobre o componente checkbox. Na última aula nós programamos aqui o evento do clique, né? Então quando você clicar aqui no checkbox, ele vai abrir um novo formulário, que é este que nós estamos trabalhando aqui nesse momento. O componente checkbox você encontra aqui em controles comuns e você pode escolher aqui este componente checkbox porque ele é um componente de verificação, né, de check. Então eu vou arrastar 3 componentes aqui, ó. Melhor, vou colocar 4. 4 componentes checkbox. Eu vou alterar o nome aqui para a gente pensar aqui em um exemplo, né? Então, por exemplo, esse aqui vai ser o período da manhã. Vamos supor se a pessoa estivesse escolhendo, né, por exemplo, um curso que poderia acontecer no período de manhã, tarde e noite. Aí temos estas opções. E aqui poderia ser também um período integral, manhã e tarde. Então, qual que é o desafio aqui, pessoal? Eu gostaria de saber o seguinte: quando eu clicar aqui neste componente, eu gostaria de verificar quais deles estão checados. Então, eu vou puxar aqui um botão, ó. Vou dar o nome desse botão aqui de... Vou mudar o texto, né, para verificar. Aqui também nos checkbox eu vou alterar os nomes também, para ficar mais fácil identificar aqui no meu código. Então, como é checkbox, eu vou colocar CB underline manhã sem acento. Depois o da tarde eu vou colocar checkbox tarde. E o à noite, mesma coisa. No integral, integral. Botão verificar, btn verificar. Assim fica mais organizado o nosso código. Então, qual que é a ideia, pessoal? Quando eu executar o programa, deixa eu fechar esse controle comum aqui, deixa eu executar o meu programa principal, tá? Aqui. Quando eu clico em controles comuns, né? Então aqui tem a minha lista dos componentes e aqui eu tenho o checkbox. Quando eu clico no checkbox, ele vai abrir aquele formulário ali. Quando eu clicar aqui em manhã, tarde e noite e clicar em verificar, eu vou querer exibir uma mensagem na tela dizendo qual item foi selecionado, só para a gente aprender a manipular estes componentes aí, tudo bem? Aqui, pessoal, só relembrando a aula passada, né? Então, como que eu fiz para que quando eu clicasse no checkbox aparecesse, né, fosse exibido o formulário checkbox. Então, aqui eu selecionei o componente, lá no evento clique, né? Eu criei um novo objeto chamado F minúsculo checkbox do tipo F checkbox F maiúsculo aqui. Criei o objeto e depois eu coloquei aqui o F checkbox.showDialog para que quando fosse clicado ele exiba, né? Ele mostre. Show significa mostrar. Nesse botão aqui verificar é que eu vou criar minha programação para que eu possa analisar ali quais itens foram checados. Se você quiser testar, pessoal, este é um bom momento para que você faça uma pausa neste vídeo e tente resolver este problema, né? Então, quando eu clicar aqui em verificar, ele vai exibir uma mensagem na tela dizendo assim: a opção manhã foi escolhida, a opção manhã e tarde, a opção noite, né? A opção integral, para que ele faça essa análise. Eu vou dar 2 cliques aqui no botão verificar. E aí, pessoal, como que eu faço para saber se um determinado item foi checado ou não? Então, vou usar o meu if aqui, né? Se checkbox manhã ponto
checked, se ele tiver marcado, né, ticado, o que que vai acontecer? Deixa eu criar uma variável para ficar mais fácil aqui, ó, string chamado de períodos. Recebendo vazio. Aí eu vou dizer o seguinte, pessoal, que períodos vai receber ele mesmo, né? Mais a palavra manhã, caso cb_manhã.checked. Então, se o botãozinho da manhã estiver selecionado, ele vai guardar na variável período. E assim eu vou fazendo com os demais também, né? Então, se cb tarde checked, o que vai acontecer? Eu gosto quando ele fica as chaves na mesma linha. O que vai acontecer? A mesma coisa, né? Então, períodos vai receber tarde. E aí, se tiver o manhã, estiver ticado, né? Ele vai ficar o manhã e tarde. Eu vou só dar um espaço aqui, ó, para que ele fique, para que ele tenha um espacinho, né? Para não ficar tudo grudado no outro. Diogo, por que eu não coloquei por que você não colocou o if dentro daquele outro if, né? Por que você não fez assim, ó? Else if, por exemplo? Porque o else if, pessoal, ele é excludente. Ele escolhe uma opção entre aqueles que você está alinhando. É semelhante ao switch, tá bom? Ele não escolhe vários, ele escolhe um entre as possibilidades. O if aqui, do jeito que eu estou usando, não. Ele vai escolher se manhã for verdade, ele vai exibir. Se tarde também for verdade, ele vai exibir. Tá? Se só tarde for exibir, ele vai exibir só tarde. Existe um pequeno detalhe aí para que você perceba. Então, está faltando agora o CB da noite. Se o CB noite for checado, nós iremos fazer a mesma coisa, né? O período vai receber ele mesmo com a palavra noite. Eu vou testar esses carinhas aqui para a gente ver como que ficou, né? Então, aqui eu só estou testando, depois que eu testei, eu preciso exibir. Então, eu vou usar o messagebox.show para exibir exatamente a minha variável período, porque eu preciso de alguma coisa que mostre o resultado disso, né? Então, períodos. Vamos testar? Controles comuns, checkbox, abriu aqui meu checkbox, selecionei manhã, vou clicar em verificar, ele mostrou para mim aqui, ó, manhã, beleza, legal. Vou mostrar aqui tarde, ele mostrou manhã e tarde, legal. Quero mostrar manhã, tarde, noite, quero mostrar só manhã e noite, assim vai indo, né? Aqui no integral, pessoal, eu gostaria de criar um outro evento. Quando a pessoa selecionasse o integral, ele já exibe alguma coisa na tela. Vamos fazer isso? Sem usar o botãozinho aqui. Uma outra forma de a gente trabalhar aqui com estes componentes. Então, pessoal, lá no meu fCheckbox no integral, seleciono o componente, vou até eventos, tem esse checked changed, ou seja, quando o check, né, quando a pessoa que clicou no check modificou ali de uma opção para outra, o que vai acontecer quando aquilo for modificado? Então vamos programar. Então CB integral, olha como é que fica mais fácil trabalhar quando nós damos nomes intuitivos aí para os componentes. Se o cb integral.checked, o que vai acontecer?
Vamos fazer um message box dizendo o seguinte: período integral foi selecionado. Quando eu clicar em executar, poderemos testar. Então, quando eu clicar aqui em integral, o período integral foi selecionado. O integral ficou independente do botão para que vocês tenham mais um exemplo aí. Tá? Então, essa é uma forma de você trabalhar aí com esse componente checkbox. Você pode usá-los em diversas aplicações, tá bom? Então, nesta aula, pessoal, do componente checkbox, era isso que eu gostaria de ter mostrado, então até a próxima.